Olá, pessoal. Meu nome é Maíra Marque Gomes. Você já tem acompanhado algumas discussões, algumas conversas que eu tenho aqui proposto no Instituto Cidade. E hoje nós vamos conversar sobre uma pergunta, né? De que cidade estamos falando? E é uma pergunta que deve ser feita em vários momentos, mas em particular quando pensamos sobre a população em situação de rua, né? Então, hoje nós vamos conversar sobre essa população e pensarmos várias coisas, várias questões que esse público nos traz, e também questões que nós, né, trazemos muitas vezes a essas pessoas, né? Aqui nós hoje conversaremos com um convidado, uma convidada, a Heloísa Petri, que é redutora de danos, psicóloga do projeto Resgate Social, do Instituto Arco-Íris de Direitos Humanos, aqui de Florianópolis, professora de psicologia no Centro Universitário Estácio de Santa Catarina, né? Também teremos o André Scheffer, que é redutor de danos, militante do Movimento Nacional de Luta em Defesa da População de Rua. Também é conselheiro municipal do CONSEA, suplente do Conselho de Assistência Social. Além disso, é membro do Comitê Intersetorial da População de Rua. Vamos conversar aqui com a Elo primeiro, vou chamá-la de Elo, e aí vamos fazendo aqui um debate que acredito ser fundamental a todos e todas nós, né? Bom, vamos começar pelo nome, né, Luísa? Por que se opta por falar população em situação de rua? Porque muitas vezes o que as pessoas mais conhecem, né, são outros nomes. Então, eu queria começar falando disso, porque o nome ele já diz muito da nossa compreensão sobre, né? Então, muito bem-vinda, obrigada por aceitar o convite, e aí é contigo agora. Obrigada, Maíra. Obrigada pelo convite. Que bom estar aqui contigo, uma pessoa que eu admiro, uma profissional que eu respeito. Estar aqui também com o Schaefer, nesse debate que é fundamental e urgente. Bom, Maíra, a pergunta que você traz, né? Por que pessoas em situação de rua? Que é assim que é trazido, né, pela política nacional para pessoas, para a população em situação de rua, que é de um decreto de 2009, né, e já traz com esse termo pessoas em situação de rua e não moradores de rua, né? Vamos parar para pensar um pouquinho, né, nessa questão dessa diferença, porque Marquise não é casa, né, Maíra? Marquise não é casa, comer lixo não é se alimentar, né, com segurança alimentar, você não dispor de um espaço privado, né, para suas necessidades básicas, para a higiene diária, não é uma condição digna de existência, né? Então, falar em situação de rua é também um ato político, à medida que a gente entende a necessidade é, de uma luta por políticas de habitação, né, que nesse momento estão num horizonte muito distante da nossa realidade, né? Entender também, né, que a condição de situação ela se dá também pelo caráter heterogêneo das pessoas que estão na rua, né? Quando a gente fala população de rua, o que vem à mente? Inclui nessa imagem, né, que é construída mulheres, crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, pessoas LGBT, né? Quer dizer, a população em situação de rua ela é muito plural, ela é muito heterogênea, né? São diferentes identidades, histórias, vivências, são também inúmeros os motivos que levaram as pessoas a essa condição de rua, né? O que une as pessoas em situação de rua, o que une a população em situação de rua, é fazer da rua o seu espaço de sustento, o seu espaço de sobrevivência, o seu espaço de permanência temporária ou contínua, né? O seu espaço de construção das suas relações sociais, né? E também outros fatores que é a questão de vínculos familiares, né, que podem estar rompidos ou fragilizados, e também a questão da extrema pobreza,
né? Porque a extrema pobreza, na verdade, é uma condição que muitas vezes antecede a ida para a rua, né? Geralmente é uma continuidade, né, das pessoas que estão em situação de rua, antes de estarem nessa condição, já estavam numa condição de vulnerabilidade anterior. E, Mas, claro, né, acho que aí você aponta para nós, sendo essa população tão heterogênea quanto a população mundial, né? Então, como todos e todas nós, então também terá as suas singularidades, e acho que depois a gente vai poder conversar um pouquinho com o Schaeffer sobre o acesso às políticas públicas, porque isso também nos faz pensar que cada uma dessas pessoas terá algumas necessidades, né? E, portanto, uma necessidade de resposta de alguns órgãos, né, do Estado e não outros, né? Mas queria aprofundar um pouquinho nesse ponto da motivação para estar numa situação de rua, né, Luiz? Assim, porque muitas vezes há uma figura estereotipada que levaria a pessoa a estar em situação de rua, né? Talvez duas, assim. Uma delas é de que, claro, a da extrema pobreza, acho que essa é uma figura, né, que é bem estereotipada, e a outra é de que, então, seria alguém que não quer regras, né? Não quer se submeter aos ordenamentos diversos que a gente tem na vida em sociedade, assim. Mas queria falar um pouquinho sobre isso, né? As motivações mesmo. sim. Então, como eu comentei antes, né, Maíra, as motivações para a condição de rua, né, elas são muito variadas, né? E aí as pessoas costumam falar assim, tá na rua porque quer, né? Tá lá porque quer, porque não quer seguir regras. Tá, ok, vamos então considerar que é uma escolha, né? Uma escolha. Quais foram as condições de escolha dessa pessoa, né? A ponto de ficar em situação de rua, né? Quais foram as possibilidades que aquela pessoa dispunha no momento de fazer essa escolha? Né? Então, isso é importante para a gente entender que os contextos eles são muito variados e que a ida para as ruas ela não é uma situação que se dá sem envolver muito sofrimento, mesmo que seja para você sobreviver, né? Por exemplo, pessoas LGBTs, né? Que são violentadas no espaço das suas casas, né? Que não são aceitas, mulheres que sofrem violência doméstica, né? Então, se cria muitas vezes também uma relação direta com o uso de substâncias, né? Então a pessoa vai para a rua porque quer fazer uso de drogas sem ter regras, né? Isso é uma questão de uma condenação moral muito grande, né? Um prato cheio, né? Para você vincular pessoas em situação de rua, que já são estigmatizadas, ao uso de drogas, né? Né, as condições de vulnerabilidade, né, as condições de extrema pobreza, as condições precárias de existência, elas muitas vezes, né, acabam potencializando ou possibilitando, né, que o recurso ao uso seja também uma estratégia de sobrevivência, né? Uma estratégia de sobrevivência psíquica, uma estratégia de sobrevivência da sua própria integridade física, né? Então a gente tem que entender a situação, né, de uma forma complexa, porque é complexo, né? São diferentes identidades, são diferentes pessoas com diferentes motivações, né, que têm uma história, né, permeada por inúmeros sofrimentos na sua trajetória de vida, né? E quando a gente cria uma relação apenas de julgamento moral, né? Esse é o caminho mais fácil, né, Maíra? É o caminho mais fácil porque, de uma certa forma, você também não se implica com a situação, né? E também é uma forma de você se livrar do mal-estar, né? Desse abismo social, do mal-estar de uma realidade que, inclusive, poderia ser de qualquer pessoa, né? Ou de um familiar seu, né? E deposita naquelas pessoas como o mal, né? Coloca nelas como a caracterização do mal, né? Aí vem, né, uma série de toda sorte de violência se torna legitimada, né? Porque muitas vezes as pessoas são desumanizadas,
né? Se perde o caráter de humanidade, né? Quando você não consegue se aproximar dessa realidade de uma forma com a complexidade que ela exige, né? E entender que são pessoas, são sujeitos de direitos, né? Que tiveram a sua vida permeada por uma série de percalços e que hoje fazem da rua seu espaço, né? De sobrevivência e permanência. E a gente vê, né? Constantemente no resgate social, que é onde eu trabalho, assim, ligações de pessoas querendo tirar, né, pessoas que estão, enfim, na frente da sua residência ou na frente do estabelecimento comercial. E aí a pergunta que eu sempre faço, né? Você já conversou com essa pessoa? E a maioria das vezes a resposta é: eu não vou conversar, eu tenho medo. Quer dizer, quando você se recusa, né, a tecer o mínimo que é da relação humana, que é o diálogo, você está retirando ali, né, o caráter de humanidade. Quer dizer, o entendimento de que você já parte do pressuposto, né, de que a pessoa é agressiva, de que a pessoa é louca, né, de que é criminoso, bandido, né. Então, são muitos os rótulos destinados às pessoas que estão em situação de rua, sem um olhar de fato crítico, sensível, né, e de alteridade. E isso possibilita, né, como eu falei, isso legitima uma série de violências. Quando você retira a humanidade de uma pessoa, né, você autoriza, né, uma autorização social para desprezá-la, né, para ter repulsa, para destilar ódio, né. Então essas questões elas acabam por agravar os danos que as pessoas que estão em situação de rua já vivenciam. Eu fico até me colocando a seguinte questão, né? Até que ponto também essa postura defensiva e que desumaniza as pessoas que estão em condição de rua não tem relação também com uma ideia que temos de que a casa é um bom lugar, né? Então, quando a gente diz, acha estranho, porque se a gente tem medo de quem está numa condição de rua, é como se a gente achasse estranho que então pressupusesse que o melhor lugar seria estar em casa, né? Então, como se esse que não está em casa ou essa tivesse em si algum problema, né? Porque contrapõe uma norma que é muito naturalizada, né? E aí isso tem a ver com o próprio modelo de família que nós temos, né, historicamente construído na nossa mente, que faz a gente acreditar, sim, que o melhor lugar e o nosso melhor destino seria constituir uma família, né? E aí se parte do princípio de que para todos e todas a família teria sido um bom referencial, como se a família necessariamente fosse a nossa casa, né? Muitas vezes a gente mesmo em condição de rua, talvez a gente se sinta melhor em casa, fora, né, ou distante dessa família do que perto. Então, eu penso que há muita resistência e há muito medo também de muitas pessoas em se deparar com essas questões, né, delas com a própria família, e aí é muito fácil colocar uma distância, inclusive nem conversar, né, com uma pessoa em condição de rua que poderia até denunciar isso, né, de alguma maneira, né, contando a sua história, poderia nos fazer pensar, olha só, isso faz eco em mim, né? Então eu também tive lá meus perrengues, né, com a minha família. Eu também não me senti bem compreendido. Eu também fui violentado, violentada, né, de diversas maneiras. Então é muito interessante, né, essa tendência em localizar o medo, o perigo fora de nós, né? Porque muitas vezes dentro de nós algumas questões já nos fazem sentir medo, assim, de chegar perto, né, de algumas verdades nossas, né? Isso é muito interessante.
Schaefer, conte para nós um pouquinho agora, né? Fale de você, conte para nós, assim, até acho que tem a ver um pouco com isso que a gente falava, né? As explicações que se faz sobre essas pessoas em condição de rua e que muitas vezes dificultam que elas até encontrem, né, alguns espaços de políticas públicas, né? Assim, tudo bom? Bem-vindo, muito obrigada por aceitar aí estar conosco. Tudo bom? Tudo Tá me bem? escutando? Tá me escutando bem? Beleza. Tá. Bom, para quem não me conhece, me chamo Schaefer. Não estou acostumado a usar fone porque está dando eco, eu não consigo falar. Eu vou tirar o fone, pode ser? Vamos tentar, então. Vamos dar uma olhadinha como é que fica. Vamos tentar. Vê se fica bom assim. Acho que dá sim, tá tranquilo. Dá, né? Tá tranquilo? Tá dando para ouvir. Não, tá bom. Quando vocês falam sobre população de rua, sabe, eu estava ouvindo a grande Elô, também trabalho com a Elô, mas não fiz questão de botar, né, na minha apresentação como projeto de resgate. Eu sou uma pessoa que passei 20 anos pelas ruas, né? Vivi as ruas e vivo as ruas. População em situação de rua, ela é histórica, né? Quando tu faz a pergunta dos nomes, né, desses rótulos, né? Existem vários nomes, né? Há muito tempo atrás se chamava peregrinos, andarilhos, né? Moradores de rua, né? Então, situação de rua. Com o tempo ele vai passando, né? E quando se fala em população de rua, a primeira coisa que a maioria das pessoas pensam, né? A primeira coisa que as pessoas veem na cabeça, o usuário de drogas. E a Elô deixou bem claro, né, que as pessoas não focam que população em situação de rua existe um contexto, grupos, né? É uma grande diversidade, porque nós somos também sociedade, né? E somos pertencentes à própria cidade. Uma cidade que não é construída nem para os negros, nem para a periferia, muito menos para a população de rua, então para a população trans. Uma cidade que é construída cada vez mais por uma população que tem dinheiro, sendo que a própria riqueza que produz essa riqueza é a periferia. São esses grupos, né? Falar para mim que população de rua não produz é mentira. Nós pagamos vários impostos no cigarro, na bebida, né? A população de rua não vira, sabe, essa fala da própria medicância, porque o morador de rua pede, isso foi criado pelo sistema patriarcal, de uma fala de caridade, onde é necessário ter para que certas instituições permaneçam em pé. A partir do momento que a gente começa a falar sobre política pública, né, o acesso dessa população, essas instituições que dependem dessa caridade começam a perder espaço. Mas eu também me pergunto muitas vezes, que política pública nós estamos falando, né? Uma própria política pública que beneficia gestores, ou então comerciantes, ou a cidade, ou uma política pública social que contempla essa grande diversidade, esse grande universo que é a população de rua. Sabe, só vai saber a minha história se tu ouvir, né? Então, muitas vezes, você precisa parar para escutar quando a gente encontra pessoas em situação de rua. Por vários motivos, diversos motivos. O próprio Estado também produz pessoas em situação de rua, a partir do momento que ele tira aquela criança que está na vulnerabilidade, alegando que a mãe não tem condição, e essa criança entra lá no abrigo, e ela cresce com vários danos psicossociais, afastado, né? E com seus 18 anos, ela não tem para onde ir. O Estado faz o quê? Ela tira do albergue. Então, essa criança, esse jovem, adolescente, ou ele vai para o crime, ou ele vai para a situação de rua. O Estado também reproduz isso, né? A gente foca muito no próprio sintoma, mas se esquece da causa. Eu tinha tanta coisa para poder falar, mas eu gostaria de falar uma coisa. Nós não temos política pública para
para mulheres em situação de rua. Nós não temos. Nós não temos nem para a população de rua, muito menos para as mulheres em situação de rua. Eu estou falando dessa capital onde eu moro. Nós temos várias casas masculinas. Olha só o próprio machismo, né? O patriarcado, né? A forma que a gente vê as mulheres em situação de rua. Não existe nenhuma política, não existe nenhuma casa de acolhimento, né? Não existe nenhum espaço para mães gestantes que estão na situação de rua. O próprio município não dá suporte. Ele espera que essas companheiras tenham os seus filhos e elas saem com vários danos. Então, uma política pública ela tem que ser construída, uma política pública social ela tem que ser construída com as bases, com essa população, não somente com gestores e nem com as organizações sociais. Hoje, o que nós temos é uma política de OS, né? Pode ser que faça um bom trabalho? Pode ser que faça um bom trabalho, mas eu acho que tem que ser política pública, serviço público, responsabilidade do próprio município. O que nós temos hoje é uma política feita para quem tem esse grande interesse. A cada dia que passa, a gente vê essa população indo mais para os bolsões empobrecidos, né? E sempre falam sobre drogas, né? Quando se fala morador de rua, qual é a primeira coisa que passa na cabeça da maioria das pessoas? Usuário de crack. Né? Falam do uso de droga na rua, mas ninguém tem mas ninguém banca, né, a fala do jovem branco que usa droga dentro dos seus apartamentos e que participa de festas milionárias, o que reproduz muito mais violência. Né? Ninguém fala isso. Né? Dizem que eu vim para a rua porque eu uso droga. Pô, então 60% da população brasileira deveria estar nas ruas, porque ela também usa droga. Né? Antidepressivo, o açúcar, compulsividade pelo sexo. Eu estou falando de dependências que se tornam drogas lá na frente. Né? Então, quando a gente rotula uma pessoa que está na situação de rua, quando a gente bota um grande rótulo, isso mostra que a gente não está na condição de estar dialogando sobre esse assunto. Não sei se eu falei demais. Não, chefe. Colocou pontos bem importantes, né? Desculpa, até fiquei pensando aqui como é complicado. Eu sou uma metralhadora. Não, estava pensando aqui, né? Dentre todos os pontos interessantes que você colocou e de forma muito clara, assim, né? Eu fiquei pensando sobre isso de criarem necessidades, né? Então, assim, imaginarem para que as pessoas em condição de rua têm determinadas necessidades e nem perguntar a essa população, né? Quais são as suas necessidades? Então, que direito é esse de dizer, né, que você precisa disso, daquilo? Fico imaginando que às vezes vocês ganham coisas que vocês nem querem, né? E acham que vocês estão pedindo aquilo. E, na verdade, nem ouviram, né, o pedido de vocês. Não sei o que você acha disso que eu falei. Não, tu tá certo, mas tu sabe que a mesma necessidade da população de rua é a mesma necessidade de qualquer cidadão que trabalha, que mora numa casa. Eu quero ter direito à água, à comida, a ter direito a um próprio banheiro público. Não existe necessidade diferente. É a mesma necessidade que o cara que trabalha de terno e gravata. Eu também gosto de ir numa loja comer um hambúrguer, entendeu? Então, essa necessididade... Qual é a necessidade de ter a população de rua... O que a população de rua precisa? Primeiro, respeito. Né? A gente não quer respeito. A gente vai ser respeitado. Ponto. Eu não quero. Nós vamos ser respeitados. É o próprio direito básico. Se eu não tenho esse direito básico, eu não tenho nada. E qual é esse direito básico? O direito de ter uma boa alimentação, o acesso à água, né? O acesso à política pública de uma forma que não seja condicional, né? Que não seja condicionada. Não. Tu vais acessar, mas tu tem que frequentar isso. Não, isso não é política pública. Isso é imposição. Né? É quando a gente está impondo o cidadão. Então, assim, num país onde não tem divisão de terra, que não fala sobre habitação, que em plena pandemia 10% da população ficou rica, né? Como é que a gente não vai ter pessoas em situação de rua, onde o alimento ele se torna muito caro? Então, assim,
População de rua ela é histórica, ela vem lá de tempo, né? Para quem acredita com o maior respeito, ela vem do tempo lá de Cristo, né? Onde Cristo também teve na situação de rua, onde os povos negros, quando foram libertos, entre aspas, porque não foram libertos, porque não teve os seus direitos, eles entraram na própria situação de rua também. Então, ela vem a cada vez mais se modificando e também sofrendo violência, porque as cidades, de que cidades nós estamos falando? Para quem nós estamos falando? Porque a própria arquitetura urbana, ela se tornou o quê? Arquitetura urbana hostil, né? Nós temos o quê? Cada vez mais marquises com projeções de ferro, metais, para que a população de rua não durma, né? Nós temos marquises que jorram água, nós temos marquises que faz barulho toda noite de alarme para que essa população não tenha descanso. Olha só, a guerra psicológica que a própria cidade cria com essas pessoas que só querem descansar e dormir, né? Então... Sem contar, né, Schaefer? Sim, pode falar. Sem contar as instituições que retiram pertences, né? Retiram pertences, incluindo documentos, cobertores, remédios, né? Isso é uma constante na cidade de Florianópolis, né? E eu não sei se as pessoas sabem disso. Então, a gente tem uma situação de uma cidade que adota uma política higienista, né? E também, como o Schaefer comentou na questão das OS, e também do voluntariado, né? Essa lógica do voluntariado, da caridade, né? Quer dizer, é dual, né? As pessoas em situação de rua vistas ou como potencialmente perigosas ou então como coitadas, né? E aí vem toda uma lógica cristã, né, que assujeita o outro, né? Porque é o sentimento de piedade que coloca o outro como inferior e que precisa de você, e você sabe o que é melhor para ele, né? Parte desse pressuposto sempre também, né? E essa é uma política adotada. A questão do voluntariado ela é muito comum. E ela é incluída como parte vinculada às OS, vinculada, né, a essa lógica, esse arranjo, né, que se tem na cidade de Florianópolis no que diz respeito à pop rua. Sabe que população de rua é uma grande demanda, né? De um grande interesse financeiro, né? Temos que ver quem é que tem esse interesse, né? Financeiramente, a própria população de rua, ela rende muito dinheiro para alguém. Então, assim, ó, só para completar o que a Elô falou, a própria igreja nos coloca como pecadores, usuários de droga, né? Ou então pessoas da rua. A polícia me coloca como criminoso. E a saúde me bota como louco, muitas vezes, né? Então, assim, ó, de que cidade que a gente está falando? Para quem que a gente está falando? Né? Então, um dos motivos de ter me levado para a rua não foi as drogas, foi uma violência que eu sofri sexualmente pelo parente, com 9 anos, pelo vizinho, ainda fui culpado, né? E vim para as ruas. Então, esse foi o grande gatilho para eu poder vir para as ruas. E você tocou num ponto, Schaefer, muito interessante, né? Que daí também, assim como a Heloísa estava falando, né? Dos interesses envolvidos, né, com isso, porque a gente sabe que a criminalidade, ela faz muita gente ganhar dinheiro, né? A criação dessa criminalidade, assim como a criação do pecador. Então, a gente está movendo aí uma indústria, né? Assim como a indústria do doente, né? A gente tem aí uma indústria de saúde, e quando a gente pensa isso em termos de poder público, acho que é uma denúncia, vamos chamar assim, né, que fala de todos nós, e talvez se faça isso de uma maneira mais evidente ainda com a população, né, em condição de rua, né. Agora, eu fiquei aqui também pensando, e ia pedir para vocês falarem um pouquinho mais sobre isso, se possível, quais são os tipos de condições, né, que o Estado apresenta, e a própria sociedade civil também, do tipo, olha, eu te dou isso desde que você, né, faça isso ou deixe de fazer aquilo.
Queria que vocês falassem um pouquinho disso. A Heloísa falou um pouco dessa retirada de medicamentos, retirada de cobertor, né? Queria que vocês detalhassem um pouco melhor como que se dá isso, porque estamos falando realmente de uma população que muitas vezes é invisível, né, para o público aqui maior, né? Então, escutar vocês falando disso pode ser muito novo para muita gente, assim. Então, queria que vocês explicassem um pouquinho melhor esse tipo de imposição e de condicionamento que se dá, né? Olha, eu garanto o teu direito, eu te permito o acesso, né, à política pública, desde que você, né? Não queria que vocês contassem um pouquinho disso. Fala, Elô. Quer que eu fale? Podemos falar junto. Bom, quando eu falei da retirada dos pertences, eu estava me referindo à DOA, né, que é a Força Tarefa DOA, que é defesa, orientação e apoio, né? Para quem? Que vai junto com a CONCAP, vai junto com a CONCAP, né, e com a Polícia Militar ou Guarda Municipal, né, e faz essa retirada entendendo mesmo como sujeira, né? Então, nisso vai muitas coisas. Em tese, né? Não retiram documentos pessoais, etc. Mas não é o que a gente ouve todos os dias dos relatos das pessoas em situação de rua, né? A gente já testemunhou, já presenciou também, inúmeras vezes, né? Cobertores, colchonetes e mochilas inteiras sendo jogadas no caminhão de lixo, né? Então, é um desserviço, né, considerando que de uma violência, né, sem palavras, porque a gente tem aí toda uma luta também, né, pelo mínimo do básico, mínimo do necessário, né, de uma subsistência para as pessoas em situação de rua, e aí a gente tem instituições atuando dessa forma. E a contrapartida que você pergunta, Maíra, eu acho que ela se dá de forma muito sutil, às vezes, né? Talvez isso seja mais evidente, por exemplo, nas comunidades terapêuticas, que para você, né, ser visto como um sujeito, e aí relacionando com a questão, né, do uso de substâncias, enfim, né, para você ser visto como um bom cidadão, né, você então tem que se adequar a uma lógica da disciplina, do trabalho, da religião, e falar de uma determinada forma, e expressar remorso, e agir a partir de todo um script de condutas. No campo das políticas públicas, eu acho que isso se dá de uma forma também, muitas vezes, atravessada por questões morais, né? Por exemplo, instituições de saúde mental destinadas à atenção para álcool e drogas que as pessoas não podem estar alcoolizadas, por exemplo, né? Ou ainda em situações em que, para você conseguir, né, fazer agora isso está mais agravado com a pandemia, né? O acesso às políticas públicas está mais difícil ainda por conta da pandemia. Então, muitas vezes, para você, por exemplo, né, fazer a sua certidão de nascimento, né? Você tem que aguardar 2 meses para um agendamento. E se você perder data e hora, você também não pode ir em outro momento, você tem que fazer um reagendamento. Então, assim, teria várias coisas aí para a gente colocar em pauta, mas eu não sei se é o momento também. Eu penso que muitas vezes essa contrapartida vem no sentido de uma certa adequação moral, né? E também de testar mesmo, né? De testar aquele sujeito se ele realmente quer, se ele realmente deseja, se ele realmente sabe, como uma provação. Parece muitas vezes isso, né? Pela forma como as coisas se configuram. Schaefer, diz aí. Eu acho que é isso mesmo que a própria Elô falou. Até queria deixar bem claro que eu não estou contra a caridade, tá, pessoal? Porque a caridade ela vem de cima para baixo. Eu sou a favor da solidariedade, que ela vem de baixo para cima. Mas eu gostaria de falar que todas as políticas, caridade, sociedade civil, tenta condicionar a população de rua. Até os projetos novos que criam por aí de vez em quando.
né? Sempre tem critérios para que a população de rua possa acessar, né? Sempre tem uma forma, tipo, não, tu só vai ter o acesso se tu fazer isso. Não é que a população de rua ela não aceite regras. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. É a forma que é colocado para essas pessoas. Olha só, vou te dar um exemplo, tá bom? O cara entra para uma casa de acolhimento. O horário ele pode chegar até 8 horas da noite. Me diz, quem é que vai estar 8 horas da noite na véspera do dia 31 de dezembro? Dentro de uma casa de acolhimento? Me diz, eu quero que me falem quem? Qual é o louco? É por isso que a gente não vai, porque não há nenhuma flexibilidade, somos tratados diferente, né? E de uma forma diferente, sempre querendo nos condicionar. Você vai ter o acesso, mas você não pode chegar drogado. Mas a mesma pessoa que falou para ti estava no outro dia tomando toda a cerveja do mundo e vomitando. Tá, ela pode, mas eu não posso. Então, sabe, já foi muito pior. Mas, com o tempo, hoje, a população de rua ela ocupa vários espaços, conselhos, comitês. Ela construiu política pública. Pessoas que estavam na situação de rua, que usavam drogas, que tinha também, que era a população carcerária, hoje elas têm uma representatividade dentro desses conselhos para impedir esses condicionamentos, né? Para poder ter voz mesmo. Hoje a rua tem voz. Eu não sou a voz da rua, eu sou uma das vozes, né? Porque existem várias outras vozes, né? Então, porque se eu falo que eu sou a voz da rua, seria muita prepotência. Eu sou uma das vozes. O cara que passou, e eu mesmo trabalhando, mesmo pagando dito imposto, né? Hoje eu fui passar pela Praça 15 só para fazer um teste. Um crachazinho. Eu sabia o que ia acontecer, mas eu fiz só para passar um teste, porque eu queria sentir isso, né? E 6 guardas municipal, né? Enquadraram. 4 jovens brancos fumando maconha, 3 bancos atrás dele, nada. Mas o Schaefer, quando passa, chega aí, Schaefer, vamos fazer verificação do teu documento, né? Não é apenas ter trabalho, ela é muito maior do que isso, entendeu? E é impressionante que você, inclusive, contou aqui, né? Inclusive, te chamam pelo nome, né? Inclusive, te chamam pelo nome, quer dizer que te conhecem e os outros ali não devem conhecer, não sabem quem são, mas preferem fiscalizar você, né, do que eles ali, né? Agora, isso é muito interessante destacar, né? Que a ideia de que, olha, nós vamos ajudar a população em situação de rua, desde que ela deixe de ser em situação de rua, né? Porque se começam a exigir que, por exemplo, você volte no horário que nem nós voltamos para casa na véspera do Ano Novo, né? Nós que temos lá a casa e que escolhemos viver nesse espaço, enfim, e que entendemos que é o melhor para nós, que é a nossa possibilidade. E aí, daqui a pouco, muitas vezes, como a Heloísa estava comentando, o uso de substância ele acaba sendo talvez um modo de subjetivação, né, de estar no mundo, aí exige que deixe também de usar, quer dizer, é quase que se dissesse, olha, nós te ajudamos desde que você deixe de ser quem você é. Então, isso aí não, a gente daí tira essa máscara do que seria uma ajuda para a gente encarar de fato o que é, né? Que é uma tentativa de... E é muito paradoxal, porque é uma tentativa de que a população de rua deixe de existir, só que, ao mesmo tempo, tem muita gente ganhando com isso, como você também falou, né, Schaefer? Então, é muito paradoxal, é como se não se reconhecesse que é uma produção, né, de todos nós, essa situação em que algumas pessoas encontram como melhor lugar estar nas ruas, né? Então, é como se a gente negasse que isso é uma produção de todos e todas nós, né? Maíra, só para deixar nítido, assim, né, que embora haja críticas, né, defendemos as políticas públicas, né, que nesse momento, sobretudo, né, são alvo de muito sucateamento, né, mas é importante também isso que você traz, né, que de fato essas políticas, elas estejam dialogando com as especificidades da própria rua,
né? Porque não é só uma questão de chegar naquele dia na véspera do Ano Novo, é todos os dias no mesmo horário de entrada e saída. E se você não cumpre, você também é punido. Quer dizer, a forma como se ordenam as regras, elas acabam, de fato, também aumentando os danos. Então, as próprias políticas públicas, muitas vezes, também, né, agravam a condição de vulnerabilidade, né? E falar sobre isso nesse momento é muito difícil, porque fazer críticas às políticas públicas no momento em que a gente tem, né, a precarização, né, a terceirização, né, como a estratégia mais utilizada nesse momento, entre outras, né, o voluntariado, enfim, é complexo, porque isso também não significa, como dizem, né, jogar o bebê e a água do banho, né? Jogar o água do banho e o bebê junto. Quer dizer, precisamos de políticas públicas e ampliar essas políticas públicas, mas que elas dialoguem com o contexto da população de rua, porque isso também, da forma como acontece, também é uma forma de extermínio. Sim, e até, né, a gente, claro, vai precisar encerrando agora, né, mas acredito que a conversa, ela deu vários, né, sinais de pontos importantes para continuarmos esse debate. E penso que o Schaefer falou uma questão, assim, fundamental, né, Luísa, dentro disso que você colocou agora, que a questão é como se fala, né? Então, assim, o problema não é a norma em si, a regra em si, mas é como ela é apresentada, né? Porque talvez se explicassem, olha só, aqui a gente tem tantas pessoas juntas, né? O turno dos profissionais, das profissionais é X, Y, e aí poderia ser colocado essa questão do horário ou pensado junto, né? Como lidar com essa flexibilização, né? Como isso pode ser pensado de uma maneira solidária, né? Se a gente se considerasse em relação, né? Mas quando a gente se considera numa relação de superioridade, de assimetria, acho que daí vem esse discurso da imposição, né? Acho que isso é bem interessante pensar, né? Que talvez seja aí a dificuldade de dialogar, né? Muito mais do que atender o que um ou outro quer, mas é a forma, né, de dialogar mesmo, né? Mas então eu queria deixar para vocês aí um espacinho para cada um se despedir, se quiser colocar alguma coisa a mais, e já ir agradecendo, né, a disponibilidade de vocês. Bom, Schaefer. muito obrigado. Muito obrigado. Queria só completar o que a Elô falou. Eu não critico a política pública, mas quem executa ela, né? Porque a gente tem que falar sobre política pública, né? É direito. Então, é quem está lá na ponta e a forma que está executando esse direito. E muito obrigado pela própria oportunidade. Eu fiz uma coisa antes de entrar nesse momento, que foi ficar 40 minutos escutando uma musiquinha, que foram os sons da natureza. Até peguei no sono, me levantei bem em cima, para mim poder participar limpo, sabe? Limpo que eu falo é limpo mentalmente. Porque eu também trabalho e quando eu chego em casa, eu chego com um turbilhão de coisa. E eu aprendi que eu preciso ter esse momento meu de ilha de paz. E queria falar que hoje eu sou privilegiado. Hoje eu tenho a minha casinha, trabalho, mas que a minha luta não é para mim, mas para que todos que estão na situação de rua também possam ter esse direito. E pela segunda-feira, frio para caramba, chovendo, que tenham esse acesso de estar bem quentinho, da forma que ele compreende o que é moradia, sempre respeitando isso. Exatamente. Muito obrigada, chefe, por né, você quis criar esse aqui um ambiente de paz, né? E eu te agradeço, me sinto privilegiada, sabe? Porque a gente procura, né, assim, cuidado da nossa condição quando a gente vai para alguma coisa importante. Então, queria te agradecer, né? Que é algo que todos e todas nós fazemos, né? Na hora que a gente vai para algo que a gente valoriza, a gente se concentra, a gente procura, né, estar no melhor estado. Muito obrigada. E Elô. Obrigada, Maíra, obrigada pelo convite. Schaefer, é sempre muito bom estar contigo. Aprendo muito sempre e, na verdade, eu sou uma aprendiz, né? Tenho certeza que depois eu vou olhar a entrevista e pensar assim, nossa, eu acho que isso não é bem por aí, acho que eu deveria ter repensado,
porque a gente está sempre aprendendo, né? E eu acho que essa é a lógica mesmo, né? Quando eu trago que olhar para situações complexas de uma forma reduzida, simples, moralista, a gente perde, né, a complexidade e a diversidade daquilo que é do humano, né? Então eu me coloco sempre como uma aprendiz, né, que aprende com a rua todos os dias, né? A rua traz diversos saberes e práticas de muita potência, né? Então eu agradeço para a gente poder estar aqui, também partilhando um pouco da nossa trajetória. E a minha expectativa sempre é no sentido de que as pessoas tentem, né, fazer o exercício, né, de rever, né, os seus preconceitos, de rever suas verdades absolutas e tratar com respeito as pessoas que estão em situação de rua. Esse é o meu maior desejo. Muito, Obrigada. muito obrigada, Heloísa. Já colega de uma longa estrada, a gente já se encontrou em outros lugares e eu também já tinha escutado o Schaefer em outra oportunidade, né? Então, gostei muito e novamente, né? Pessoal, boa noite, muito obrigada, tá, pela Boa noite, presença de Maíra. vocês e parabéns, muito obrigada como cidadã, não só como Maíra, pessoa, como profissional, mas acima de tudo como cidadã, tá bom? Um beijo, até. Beijo, boa noite.